Memórias de um Suicida, terceira parte, capítulo 6, Elemento Feminino. Deixei o santuário onde o mistério sacrossanto de tantas migrações se levantou dos repositórios da minha alma, a mim como a meus pares, ofertando esclarecimentos preciosos, amparado pelos braços compassivos de Pedro e de Salústio. O esforço para rememorar foi exaustivo, apesar da presença e do auxílio poderoso dos eméritos instrutores que me assistiam. As recordações do passado delituoso, os sofrimentos experimentados através das idades por mim vividas e agora avivadas e acarretadas para a apreciação do presente me chocaram profundamente, abatendo meu ânimo como que traumatizando meus sentimentos e minhas faculdades. Me senti doente, uma vez que a mente, como os sentimentos, haviam se chocado num cansativo e melindroso serviço de revisão psíquica pessoal. E assim sendo, fui encaminhada a certo gabinete clínico anexo ao próprio recinto das singulares quando sublimes experiências. 2 iniciados faziam o plantão do dia, pois acidentes como o por mim experimentado eram comuns, mesmo diários, entre os discípulos cuja bagagem mental pecaminosa os lançava em crises incontroláveis de alucinação, as quais, por vezes, atingiam as raias da demência. Bondosamente recebido na dependência em apreço, onde mais uma fragrância de caridade consoladora era dada a aspirar por nossos espíritos frágeis e covardes, aqueles operosos servos da legião ministravam-me tratamento magnético como que balsamizante para a urgência do momento, seguindo-se depois, nos dias subsequentes, vigilância clínico-psíquica especializada, eficientíssima. No fim de alguns dias, tornado à luz da realidade evidente, completamente lúcido quanto à minha verdadeira personalidade, refleti maduramente e cheguei a uma conclusão única, a fim de, algum dia, me poder sentir plenamente reabilitado à frente da própria consciência e da lei suprema que, havia tanto, eu vinha infringindo. Reencarnar. Sim, renascer ainda uma outra vez, sofrer dignamente, serenamente, o testemunho da perda da visão material no qual eu fracassei há pouco, pois a ele não me submeti, preferindo o suicídio a avançar pela vida preso à incapacidade de enxergar, realizar o contrário do que fiz para trás, isto é, amar compassiva e caridosamente os meus semelhantes, proteger, auxiliar, servir o próximo, utilizando todos os meios lícitos ao meu alcance, lícitos e generosos, indo, se possível e necessário, à abnegação do sacrifício sobre as hecatombes morais de meu passado amargo, construindo benéficos aspectos do bem legítimo, os quais me ajudassem a ressarcir as trevas então semeadas. Tristeza irresistível, ainda mais cruciante do que até aquela data, encobertou de novas angústias as horas que passei a viver, e as impressões ingratas e dominantes de um remorso a que coisa alguma entre os humanos será capaz de traduzir, cerceavam minha possibilidade de alcançar qualquer feição de verdadeira felicidade. Mas os bondosos instrutores, como os diletos amigos que nos rodeavam, e as vigilantes caridosas e acolhedoras reanimavam minhas forças, como também o faziam a meus companheiros de luta e infortúnios, pois os sofrimentos de um espelhavam os dos demais, ofertando o melhor dos seus conselhos e exemplos, insistindo nas lições do aprendizado,
que seguia curso normal, nos encaminhando ao trabalho reconstrutivo desde logo, sem esperar os serviços do renascimento físico-material, os quais ainda nem mesmo se achavam delineados. Ora, um dos grandes incentivos que nos ofereciam para a conformidade com a situação eram justamente as reuniões de arte e moral a que já tivemos ocasião de nos referir, as quais, no decorrer do tempo, assumiram um panorama especial por servirem à causa de nossa reabilitação particular, nos exemplos, nas demonstrações, nas análises que nos forneciam, indicando-nos caminho a seguir, exemplificação a imitar, etc., etc. Assim era que nos parques da cidade, cuja extensão não conseguíamos até então avaliar, existiam recantos portadores de uma espécie de beleza sugestiva inconcebível a um ser humano. Tal era a superioridade ideal do conjunto, como de cada pormenor, tais as nuances evocativas que atraíam o pensamento para o domínio da harmonia na arte. Tratava-se particularmente de residências, habitações, em que a arquitetura como a arte decorativa sobrepujariam tudo quanto os clássicos terrenos têm imaginado de mais nobre e mais belo, de miniaturizar das cidades, de miniaturas da cidade ou aldeamentos pitorescos e lindos, com lagos graciosos, marginados de tapetes floridos e odoríferos, de templos consagrados ao culto das belas artes, como das artes em geral, notadamente da música e da poesia, que ali notamos atingir proporções vertiginosas, inimagináveis para qualquer pensador terreno, como no caso de Frédéric Chopin, a quem tivemos ocasião de assistir transfigurar a magia dos sons em encantamento de vocabulário poético, traduzido em sequência arrebatadora de visões ideais, as quais ultrapassavam nossas possibilidades quanto à ideia do belo, nos arrancando lágrimas de enternecimento inéditos, assim auxiliando o despertar de faculdades espirituais que em nosso ego estavam latentes. Diria mesmo serem a música e a poesia as artes preferidas pelos iniciados, se for possível afirmar tais predileções em mentes como aquelas, educadas sob os mais adiantados princípios do ideal que poderíamos conceber. E até reproduções exatas, porém apresentadas em sublime estado de quintessência, legitimamente alegradas até a reverência, porque construídas fluidicamente sob pressão de vontades adestradas na superioridade das concepções magnânimas do amor e do bem, das paisagens evocativas da peregrinação messiânica, cenários sugestivos e atraentes dos primeiros acordes da palavra imortal que desceu das regiões celestes para consolo dos sofredores e libertação dos oprimidos. Assim nos foi concedida a gratíssima satisfação de palmilhar ao longo do lago de Genezaré, como de Tiberíades, e de outros locais saudosos, testemunhas do divino apostolado do Senhor. E tais eram as sugestões de que impregnavam essas reproduções, que era como se o divino amigo houvesse dali se afastado há apenas poucos momentos, pois recebíamos ainda as nossas repercussões mentais, o doce murmúrio da sua voz, como que emitindo os últimos acordes que se diriam vibrando no ar da melodia inesquecível que também calou nos corações dos deserdados faz 2000 anos. Vinde a mim,
vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Em presença daquelas augustas expressões de amor e veneração ao Mestre, concedidas pelas nobres entidades executoras da beleza do burgo onde vivíamos, muitas vezes me lancei em meditações profundas e enternecedoras, enquanto deixava rolar doloridas lágrimas de arrependimento à evocação daquele ano 33, que agora eu poderia recordar com facilidade, quando madeiro ao ombro, paciente, humilde, resignado, o Messias agora venerado em meu coração, então galgava a encosta arrumando ao Calvário, ao passo que eu vociferava demoniacamente, exigindo com presteza o seu suplício. No entanto, à entrada de cada um desses locais via-se o distintivo da legião e o nome das servidoras que os imaginavam e realizavam, pois, convém esclarecer, serem todas essas minúcias realizadas pela mente feminina sediada nos serviços educativos do nosso instituto. Em cada dia de reunião, eram oferecidas aos circunstantes, como em particular aos internos, horas gratíssimas de sublime aprendizado, durante o qual nos ofertavam comoventes exemplos de abnegação, de dedicação ao próximo, de humildade e paciência, como de heroísmo e valor moral frente às adversidades, os quais caíam em nosso âmago como generoso estímulo ao progresso que necessitávamos tentar. Esse aprendizado, concedido pelo empolgante esclarecimento extraído da própria história da humanidade, com suas lutas e dores inumeráveis, suas vitórias e reabilitações, nos era ministrado conforme foi esclarecido por nossos próprios mestres e mentores, ou pelas caravanas visitantes que até nós desciam no intuito fraterno de contribuir para nosso conforto e progresso. Porém, muitos dramas fortes, vividos pelas próprias damas da vigilância, assim como por personagens destacadas de nossa colônia, como Ramiro de Guzmán e os dois de Canalejas, foram-nos permitidos conhecer como exemplificação e advertência, muito apresentados mesmo como modelos dignos de serem imitados. E esses dramas mais não eram do que a narrativa que faziam das lutas sustentadas durante as experiências do progresso dos sacrifícios testemunhados na encarnação ou através de trabalhos incansáveis no espaço. Sobre o que nos dava a conhecer, éramos convidados depois a opinar e fazer apreciações e comentários morais e artísticos, observando, entre muitas outras coisas importantes para o nosso reajuste no campo moral, o fato surpreendente de o homem se encontrar rodeado das mais formosas expressões de uma arte superior entre todas, durante as lutas profundas de cada dia. A arte gloriosa de aprender a desenvolver em si mesmo os valores espirituais que se encontram latentes em suas profundezas anímicas. Um dia, finalmente, fomos informados de que tocou a vez de nossas bondosas vigilantes apresentarem o fruto das suas meditações fulgentes, de sua sensibilidade nobremente inclinada para os ideais superiores. Grande alvoroço agitou nosso grupo, como seria natural. A expectativa nos emocionava e foi apossado de incontida satisfação que no dia combinado nos dirigimos para os locais criados para aquelas ternas amigas, cujo fraternal desvelo mantinha sempre acesa em nosso íntimo a chama do afeto sacrossanto da família, o desejo do lar, o respeito de nós mesmos.
Rita de Cássia era poetisa. Seu sensível feitio de crente convicta e seu formoso caráter fortalecido no fervor diário dos atos de amor e dedicação ao próximo, quer no seio da sociedade em que espiritualmente vivia, ou no desempenho de tarefas ao seu cuidado confiadas para as operosidades em planos terrenos, deixavam-se embalar ao ritmo de legítima inspiração. Ela veio ao internato requisitar nossa presença, nos conduzindo à sua residência, onde então entramos pela primeira vez. Tratava-se de mimoso santuário arquitetado sob domínio de sugestões comovedoras de sua grande piedade filial, pois ela o imaginou através de saudades santificadoras e resignadas daqueles que foram seus pais na terra, os quais muito a haviam amado, pois Ritinha era modelo de filha amorosa e terna, agradecida e respeitadora. Portanto, ela imprimiu à sua residência na cidade Esperança o conjunto minucioso, porém elevado por singular embelezamento, do lar paterno, sob cujos desvelos viveu sua curta existência planetária, a última vez em Portugal, extinta lá pelos anos de 1790. Entardecia suavemente. Tonalidades mansas mesclavam de reverberações a atmosfera melancólica da cidade universitária, que se diria penetrada de fluidos lucilantes e regeneradores, os quais, a embelezando, aliviando, induziram a todas as mentes ali aquarteladas, a todos os corações, a vibrações ternas, mobilizando para ritmos superiores. Os convidados da formosa entidade que recepcionava aquela tarde eram de número diminuto. Seus púlpitos, alguns amigos mais íntimos e os mestres iniciados, cuja presença seria indispensável, pois que também ela aprendia o contato das lúcidas mentalidades que a nós educavam. Era toda a assistência. Entre os amigos notamos com prazer os dois canalejas, Joel Stril, e a quem a menina parecia render culto fraterno fervoroso, e Ramiro de Guzmán. Todos reunidos, a jovem poetisa nos chamou para certo recanto ameno do jardim, onde o efeito dos últimos raios do astro-rei, casando-se ao fluido ambiente, realizavam arrebatador matiz, coisa que para nós pobres desconhecedores dos fascinantes motivos comuns ao mundo espiritual, se pareceu um retalho do céu para ali transplantado como bênção encantadora e consolativa. Porém, penetramos como que numa câmara de dimensões amplas e agradáveis, verdadeiro escrínio de sonhos, cuja graciosidade e doce beleza seriam como atestados mimosos da gentileza da sua criadora, menina cuja mente, embora muito esclarecida, gostava de conservar a delicada sensibilidade das 15 primaveras. Tratava-se de pequeno salão ao ar livre, engrinaldado de rosas trepadeiras, cujo aroma deliciava, estimulando o senso do belo, o anseio do melhor. Artísticas e originais poltronas alinhavam-se em semicírculo, as quais, como estruturadas em ramarias de arbustos floridos, predisponham graciosamente o recinto como se esperassem anjos ou fadas para a reunião seleta, enquanto acima o firmamento docemente azulado deixava escorrer a claridade longínqua dos planetas e dos sóis multicores, entornando também com ela a harmonia esplandecente da sua celestial beleza. Uma harpa que se diria estruturada com essências brilhantes, com ouro, muito belas e translúcidas,
Destacava-se ao lado de pequena mesa de construção idêntica, artística como joia de filigrana, e sobre ela um livro, um grande álbum, primor fluídico, luminoso, como pequena estrela azul, despertando imediatamente a atenção dos presentes. Ritinha de Cássia se sentou à mesa, depois de haver disposto os convidados nas poltronas, permanecendo nós, os tutelados, em primeiro plano. A gentil preceptora pegou o livro, abrindo-o em seguida. Tratava-se da mais recente coleção de suas composições poéticas, puras criações de sua mente voltada para ideais superiores, nos campos da nobre e meritória arte do bem versejar. Os caracteres luminosos, comocionados por respeitáveis e indefiníveis magnetismo, cintilavam como decalcados em estrias beijadas pelos revérberos das estrelas distantes que conosco partilhavam da harmonia ao entardecer. A jovem anfitriã solicitou ao irmão Ramiro de Guzmán que a acompanhasse ao som da harpa, no que foi gentilmente atendida. Acordes clássicos de suave melodia ondularam pelo recinto florido e perfumado, dando a estranha impressão de que a orquestra completa se fazia ouvir apoiada somente na proteção sugestiva oferecida pelo divinal instrumento. Então, no silêncio harmonioso da formosa cidade universitária, sob o florido do céu das rosas cintilantes e a bênção fulgurante das estrelas, Ritinha começou a declarar suas produções poéticas. E nós, que por essa época apenas acabávamos de nos ambientar ao local, nós que, apesar disso, já recebemos formosas lições de moral, de filosofia e de ciência, fomos também agraciados com visões inéditas de indescritível beleza literária, até então inconcebíveis às nossas mentes. Ritinha lia no seu álbum, mas sua leitura superior, sua declamação mais do que maravilhosa, divina, artisticamente entonada por vibrações cuja arrebatadora doçura ultrapassava a possibilidade de uma descrição em linguagem terrena, sugeriam encantamentos, emoções inimagináveis, enquanto que Guzmán completava a fascinação da peça com os acordes da música elevada e pura. Espírito habilitado já para os atalhos do processo franco, Rita de Cássia de Forjás Frazão, cujo nome era por si mesmo poesia, também era das poucas vigilantes que sabiam plenamente criar as cenas do pensamento, coordená-las, dar-lhes vida, contornando-as de feição moral e pedagógica, realizando no mesmo trabalho mental o belo da arte, a moral da lei, a utilidade das lições que prendia por apontar o sagrado dever de cada um servir a causa da verdade com os dotes intelectuais e mentais que possui. Nós, o grupo dos 10 delinquentes presentes, havíamos cultivado as belas letras quando encarnados no globo terráqueo. Porém, nenhum de nós soube enobrecer o dom magnânimo conferido pelo trabalho continuado do pensamento, aplicando-o a serviço regenerador dos leitores. Servimos quanto muito à nossa própria bolsa, à vaidade e ao orgulho, satisfeitos por nos julgarmos privilegiados, senhores de situação especial, à parte dos demais homens, mas em verdade apenas produzindo banalidades fadadas ao esquecimento, quando, com teorias errôneas, não virulássemos a mente impressionável de um ou outro leitor, tão frívolo quanto nós, que nos levasse a sério. Porém, eis que além túmulo, uma menina de apenas 15 anos nos apresentava o padrão de intelectual
moralizado, ensinando-nos a servir à nobre causa de redenção própria e alheia, enquanto cultivava o que fosse agradável e lindo, nos oferecendo assim a proveitosa lição que caiu nas sutilezas do nosso entendimento, nos confundindo e nos envergonhando a lembrança do desperdício dos valores intelectuais que possuímos. Entretanto, enquanto a gentil poetisa declamava, lendo seu álbum Cor de Estrelas, de sua mente ebúrnea se elevavam ondas luminosas que, atingindo todo o recinto ornamentado de rosas, o absorvia em suas vibrações dulcíssimas, a tudo impregnando do seu franco poder sugestivo. As cenas descritas nos versos cantantes e deliciosos corporificavam-se ao redor de nós, estabeleciam vida e movimento, nos arrastando à ilusão inexpressível de estarmos presentes em todos os cenários e passagens, assistindo como comparsas fabulosas às elegias ou epopeias, aos doces romances do amor magnificante, contados através dos mais lindos e perfeitos poemas que até aquela data pudemos conceber. O desfile poético que a Terra venera como patrimônio imortal, legado pelos gênios que a tem visitado, daria pálida ideia do que presenciamos naquele entardecer suavizante do Borgo da Esperança. Os versos cantavam de preferência a natureza, assim da Terra que do espaço, e de alguns outros planetas habitados, já por ela estudados atenciosamente, louvando em arrebatados austos ou glorificando em doçuras de prece a obra da divina sabedoria, envolta sempre nas maravilhosas expressões da beleza e da perfeição. Aqui eram os mares, os oceanos deslumbrantes, retratados habilmente à nossa vista, à proporção que declamava a poetisa, positivando a suntuosa beleza que lhes é própria. À página seguinte, vinham as odes triunfais, as montanhas altaneiras e imponentes, monumentos eternos da natureza, a glória da criação, ricas depositárias de valores inestimáveis como escrínios sagrados, onde o Onipotente ocultou tesouros até que os homens por si mesmos, dignamente deles, se apossassem como herdeiros que são da divina herança. Mais tarde, a exuberância das selvas, mundos ignorados diante das quais a criatura medíocre se intimida e recua, mas que ao idealista emociona e revigora de fervor no respeito a Deus. As selvas, sacrário fecundo e profuso, como o oceano, em cujo seio turbilhões de seres iniciam o giro multimilenar na ascensão para os pináculos do existir, e seres como toda a criação, batizados nas bênçãos vivificadoras do sempiterno, que os dirige através da perfeição suprema de suas leis. Mas não era tudo. Lá, em mais outra página, floresciam poemas dizendo dos panoramas humanos em demanda da redenção. Histórias emocionantes, atraentes de amigos da própria poetisa e que percorreram caminhos sacrificiais por atingirem ditosos planos da escala espiritual. Ao arrebatador desejo poético de Ritinha, nossas mentes com ela vibravam, captando suas mesmas emoções, as quais penetravam nossas fibras espirituais como bálsamos propiciadores de tréguas às constantes penúrias pessoais que nos diminuíram. E era como se estivéssemos presente com seu pensamento
em todos aquele fatigado em todo aquele fastígio imaginado, navegando pelos mares imensos, galgando montanhas suntuosas para descortinar horizontes arrebatadores, elevando espaços estelíferos, mergulhando no éter irisado para o êxtase da contemplação harmoniosa da marcha dos astros, coparticipando de dramas e acontecimentos narrados eloquentemente nas altas, sublimes expressões a que só a legítima poesia se dá capaz de nos arrastar. Em verdade, os temas apresentados não nos eram desconhecidos. Ela falou simplesmente de assuntos existentes em nossos conhecimentos. Era justamente por isso que podíamos sorver até o deslumbramento a grandiosa beleza que de tudo irradiava. Mas suas análises de ordem superior revelavam feições inéditas para a nossa percepção, traduzindo o fato novidade empolgante para nossos espíritos engolfados nas conjecturas simplesmente humanas, quando o que presenciamos agora era a classe elevada com que literalmente se poderia referir ao plano divino. Quando sua voz silenciou e seus sons de harpas esmoreceram nos acordes finais, nós, que desde muito nos desabituamos a sorrir, deixamos expandir do seio reconfortado o sorriso bom de salutar satisfação. Ela própria usou da palavra, dirigindo-se a nós. Conforme tem compreendido, meus caros irmãos, procurei associar a ideia do divino às minhas humildes composições. Os convidei, como zeladora que também sou do processo de sentimento moral religioso, nos seus corações, a fim de os recordar de que esqueceram de aplaudir seus ensaios literários quando eram homens com as benéficas deduções em torno das magnificências que o universo oferece ao legítimo pensador. Tenham Deus a se revelar em seus olhos, representado nos esplendores inconfundíveis da natureza. Poderiam glorificá-lo fazendo das suas produções dádivas e exaltações à verdade, assim auxiliando a outrem, menos esclarecido do que vocês, a encontrar também o pensamento divino esparso na gloriosa história da criação. Mas preferiram o negativismo destruidor, formas e análises insonsas, conceitos puramente humanos, contaminados, portanto, de prejuízos e fadados ao esquecimento, porque nem sequer a vocês foram capazes de edificar, preparando-os para qualquer setor de vitória. O que apresentei na tarde de hoje receberam como a mais elevada e sublime expressão literária que poderiam conceber. No entanto, sabem que para nós é apenas o ponto inicial, simples abecedário do conhecimento artístico, pois sou apenas uma aprendiz humilde e ainda titubeante da ciência universal. Não finalizaremos essas exposições sem darmos conta ao leitor do que se desenrolava nos departamentos femininos. Tratamos até agora dos casos de suicídio referente ao elemento masculino. No entanto, saibam que bem pouco teria a acrescentar sobre o que ficou descrito neste volume, e assim mesmo ponderando apenas quanto a certas particularidades de instrução e reeducação íntima, algo diferente em torno de espíritos que deveriam insistir em renascimentos, sob a aparência carnal feminina, a fim de renovarem esforços fracassados ou repararem delitos graves, delustrosos para o sexo, como para a entidade que os cometeu. E eu vou parar por aqui, porque não vai caber.